Após uma celeuma envolvendo os ministérios, União Brasil fecha a federação com progressistas. Como fica um partido que integra a base do governo, mas carrega tantos quadros oposicionistas? Eu sou o Guilherme Moura. Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. E esse é o Degrau da Política. Na condição de filiado do União Brasil, registrar o trabalho que foi feito para que nós pudéssemos consolidar essa aliança partidária, a maior feita nos últimos 20 anos da democracia brasileira. A gente chegou a fazer um programa sobre o afastamento do ex-ministro, né? Já não me lembro mais o nome dele, mas também do União Brasil. Juscelino Filho. O Juscelino Filho. E o presidente Lula diz que não, o União Brasil tem o direito aí de encaminhar outra pessoa, etc e tal. Foi escolhido o Pedro Lucas, que é o presidente do partido hoje na Câmara. E o Pedro Lucas recusou o convite. Pedro Lucas, que foi apadrinhado do Alcolumbre, e agora o Alcolumbre parece ter a preferência para apadrinhar outra pessoa, né? Essa recusa, pensando no cargo que o Pedro Lucas exerce, pode mostrar o que a gente vem falando de como o poder legislativo hoje tem mais prestígio para os políticos do que fazer parte de um ministério, etc. Ainda mais esse ministério que não é exatamente um ministério classe A, né? Tal. Sabe o que eu fiquei pensando aqui? É como hoje em dia essa provocação que você fez, Guilherme, eu vou fazer uma analogia futebolística. Você acha que o Vinícius Júnior prefere jogar no Real Madrid ou na seleção brasileira? Uhum. Coisa parecida. Ele é o principal lá, ele é o líder líder da Câmara, é isso? Não, ele é líder do partido na Uma Câmara. posição importantíssima. A saída dele é desconfigurar ali o União Brasil na Câmara. Não adianta, é mais prestígio ficar nesse cargo do que ocupar um ministério, na visão do Pedro Lucas. Tanto que eu tinha visto um levantamento do Estadão, quando excluídos gastos correntes que os ministérios têm, as emendas parlamentares hoje já têm um valor total previsto no orçamento para 2025 maior do que a somatória de sei lá quantos ministérios, assim, se você excluir gastos com pessoal, gastos não discricionários, assim. Então, do ponto de vista orçamentário, é muito mais interessante você se manter como um parlamentar, porque esse controle maior sobre o orçamento vai dar dividendos nas suas respectivas bases eleitorais, né? Mas eu acho que mostra uma segunda coisa, que é a desunião no União Brasil, no Desunião Brasil, que é essa dificuldade de manejar um partido que nasce da fusão do PSL com Democratas e, por si só, já existe uma divisão muito grande, que levou, inclusive, àquela disputa do Antônio Rueda com o Luciano Bivar, tá com fogo na casa, tem esse processo correndo até hoje, é muito mal explicada essa relação que levou casos sérios de violência política no Brasil entre essas duas lideranças, o Bivar era do PSL e tal, o Antônio Rueda ligado aos Democratas. Eu acho que existe uma segunda divisão interna, que é entre os governistas que desejam um apoio mais forte para o Lula em relação a 2026, e aí tem Alcolumbre e os ministros, e uma base que tem como base social do ponto de vista eleitoral um perfil mais bolsonarista e que entende que essa aproximação do partido com o governo Lula pode tirar a competitividade nos seus respectivos distritos. E eu acho que tem uma outra questão que está entrando muito forte no União Brasil, é essa possibilidade de federação com o PP, né, essa superfederação, que aparentemente gera uma nova fragmentação interna, porque existem correligionários favoráveis, por conta da expansão natural do número de congressistas, de acesso a fundo eleitoral e fundo partidário, mas também existem disputas eleitorais entre União Brasil e o PP em vários estados. Então isso pode causar celeumas e rusgas internas num partido que ainda não está pacificado e pode encontrar um processo mais difícil por não poder lançar uma candidatura concorrente ao PP, já que eles estão em federação. Então, assim, essas três divisões internas no União Brasil devem ter feito com que o Pedro Lucas entendesse que assumir o ministério nesse momento é desestruturar uma base que já é dificilmente estruturada, né? Não, mas esse racha dentro do partido, a gente falou inclusive no programa do Juscelino Filho, isso vem, né, da fusão entre PSL, um partido essencialmente bolsonarista, com o DEM, que tinha quadros mais voláteis, mas a gente falou já de como não se sabe como vai ficar o PT pós-Lula, como os partidos menores parecem estarem minguando, fim do PSDB, etc. E aí a gente falou da possibilidade de um novo partido para a esquerda progressista, que una diversos partidos, que usa diversos correligionários. A gente em off vocês até falaram, podia ser tipo um partido democrata, um partido Labour, né, tal. Só que a experiência do União Brasil não mostra uma fragilidade desse tipo de sistema? Mas acho que é uma consequência da frente ampla também. Foi ampla demais. É um pouco mais organizado. Você falou do Partido Democrata.
O Bernie Sanders, ele não compartilha dos mesmos ideais que o Joe Biden, mas numa candidatura, um apoia o outro. Aqui, no União Brasil, eu lembro de uma cena icônica, ficou repetindo em câmera lenta como se fosse gol de futebol. Era uma diplomação, se eu não me engano, dos senadores, era isso, diplomação, era posse de senadores. E o Juscelino Filho estava no Congresso, e ele vai dar a mão pro Moro, mesmo partido, os dois do União Brasil. O Moro não dá a mão. E aí ele dá um tapinha nas costas, assim, o Juscelino, sabe? É uma desunião, e sempre foi. É um partido muito grande que você tem desde governistas, porque nem, não pode se dizer lulista, por exemplo, Não, não é. no PSD você tem lulistas, o Omar Aziz é lulista. No União você não tem lulista, mas você tem bolsonarista. E acho que é uma coisa assim, é muito grande para você unir as coisas, mas é interessante como o núcleo duro, esse centro, é muito forte ainda, que é o Davi E Alcolumbre. eu acho que essa provocação que você fez em relação à dificuldade de formar um partido composto aí de diferentes agrupamentos políticos funciona melhor nos Estados Unidos e na Inglaterra. Talvez sejam os dois exemplos de partidos progressistas, mas mais ao centro que a gente tem, os trabalhistas e o Partido Democrata. É a questão desse controle com a própria base, né? A participação do eleitor do Partido Democrata e do Partido Republicano, no caso dos Estados Unidos especificamente, é muito mais intensa na vida política e partidária, né? Eles votam nas prévias, existe um movimento de transparência nessa relação do partido para com a sua base, até por uma tradição política de um posicionamento mais claro dos eleitores em relação a quais os dois partidos eles se identificam, por questões econômicas, geográficas. Claro que a gente vai ver nas transformações ao longo das décadas, mas existe uma certa estabilidade do eleitor em relação ao partido. O Brasil, pelo próprio desenho institucional, sempre premiou a criação de partidos que, ao contrário, evitam essa conexão pré-eleitoral com os potenciais eleitores, né, de que vão se beneficiar de um sistema que vai, como a gente já tocou aqui nas emendas parlamentares, trazer uma resposta muito mais material às demandas desses eleitores a partir do acesso ao orçamento, né? Então você não precisa dar uma coesão do ponto de vista partidário para que você faça parte das arenas decisórias. Você não precisa. Enquanto no Partido Republicano e no Partido Democrata, para ficar ainda nos Estados Unidos, é imperativo, né? Parte do que mobiliza o eleitor é você construir essa identidade política. E é o que vai levar até pelo sistema facultativo dos votos, ou seja, o desenho institucional americano permite partidos de formatação um pouco mais ampla. Eu acho que se a gente pensa num partido progressista, para o PT sem Lula, se a gente fala do bolsonarismo sem Bolsonaro, ou a esquerda sem Lula, esse partido vai precisar pensar em mecanismos de participação um pouco mais transparentes para que ele consiga ter alguma coesão interna, mesmo que pelo sistema eleitoral. Tipo, vamos optar pela candidatura A ou B, porque parece ser o que a base prefere para essa eleição. Como a gente tem um exemplo aqui do Partido Democrata, Bernie Sanders era um candidato muito popular entre eleitores mais à esquerda nos Estados Unidos, mas ele não conseguiu chegar aos números do Biden e nem da Hillary, por exemplo, nas duas eleições onde ele disputou as prévias, e os dois foram candidatos. E aí ele, como o Pedro falou, se coloca na posição de endossar publicamente as duas candidaturas e não simplesmente ignorar que o partido tem um candidato à presidência, como é muito comum no Brasil. Quer dizer, a gente está arrumando para um semipresidencialismo de partidos desorganizados, um independentismo político foda. Um independentismo político muito forte. A gente fala muito dessa menos Brasília, mais Brasil, e eu acho que isso é uma das marcas das reformas eleitorais que foram passadas nos últimos anos, né? As cláusulas de barreira vão diminuir um pouco esses partidos que vão ter um componente ideológico mais forte, eles vão precisar se migrar para partidos mais numerosos, que consigam fazer os números suficientes para ter acesso aos fundos partidários. E aí a lógica que o sistema desenha vai premiar os partidos que têm acesso ao fundo partidário, uma vez que as doações privadas em campanha de empresas foram proibidas pelo STF. Então, o desenho institucional hoje premia muito que os partidos tenham acesso ao orçamento. E ter acesso ao orçamento, muitas vezes, é não construir uma base social tão consolidada do ponto de vista político. Claro que essa estratégia deu muitos dividendos para os partidos que disputam efetivamente a presidência da República, né? Você precisa construir uma certa identidade política para vencer eleições majoritárias no Brasil, em especial para o Executivo Federal. Mas isso não é verdade para o Legislativo, nem nas instâncias estaduais, nem municipal, nem federal. Bom, a gente retornando pro governo, criou uma celeuma ali com a União Brasil, né? Ficou ali uma coisa desgostosa, evidentemente. Uma recusa de um político para o Ministério de Base Aliada não é normal. Um político ter o cacife para vir a falar não vou, mostra um desprestígio do governo e dessa base aliada que parece nem um pouco aliada. A União Brasil não teria nenhum problema de sair do governo hoje, né? Ou de apoiar, sei lá,
Tarcísio se lança presidente. Eles não teriam força suficiente para arrumar para outro lado, né? Ao mesmo tempo que, como a gente disse, o Alcolumbre foi lá, pediu desculpa pro Lula pessoalmente, etc. E já indicou um novo nome, né? Ficou uma situação muito constrangedora por parte do União Brasil. Tanto que o Alcolumbre ele leva, como se tivesse levado as duas crianças que fizeram a malcriação, leva para pedir desculpa, que ele leva o Juscelino Filho e o Pedro Lucas, né, na coletiva. Um rabo entre as pernas. Porque realmente é muito indecoroso o processo que isso se deu, porque ficou uma semana de a gente, fizemos um programa sobre isso, né? Falamos, né? Flávio Dino, o Maranhão perdeu a indicação, né? Praticamente anulou o nosso programa lá. Mas o Centrão do Nordeste continua fortificado, com o Siqueira Filho. Siqueira Filho que coordenou as comunicações do Nordeste, é um cara que tem uma bagagem de comunicações. Então acaba sendo uma saída agradável à União e achei agradável ao governo também a indicação do Siqueira Filho. É aquilo que o Alcolumbre queria, né? As coisas da Telebrás, que o Alcolumbre estava há muito tempo já batendo nessa tecla, que queria uma indicação, e papapá. Então acabou sendo achei mais agradável a União o Siqueira Filho do que o Pedro Lucas. O governo também não tem muita resposta da União Brasil, né? Muito se falou de, não, agora talvez vá para outro partido, aí fica uma celeuma com os ministros que já tem, mas não adianta, o governo precisa lidar com essa base aliada, não aliada, né? Foi um teatro aquilo lá, né? O constrangimento, mas não anula que o governo é que está em posição de débito, É um né? governo de minoria. E até assim, dizer que ia demitir os outros 2 ou 3 ministros do União Brasil, que ia causar mais mal-estar com uma figura que tem sido essencial para aquilo que o Guilherme vem falando bastante, que é a pacificação, que é o Alcolumbre. E eu acho que liga diretamente com outro programa que a gente fez sobre a Glaze, quando ela foi nomeada. Ela ficou desprestigiada porque ela faz o anúncio do Pedro Lucas. É verdade, é a primeira derrota dela, né? Primeira derrota da Glaze, cargo na Secretaria de Relações Institucionais, mas mostra uma Glaze muito mais pacificadora, né? Isso era uma das dúvidas que se tinha em relação a ela quando ela assumiu o cargo, porque como presidente do PT ela sempre foi uma figura mais confrontativa, né? E por enquanto na Secretaria de Relações Institucionais ela tem se mostrado alguém que apara arestas, né? Ela tem optado sempre pela pacificação nesses casos de maior desentendimento do governo com a Câmara. Claro, acho que são ossos do ofício, o cargo que ela ocupa exige, mas se imaginou ali nas semanas que nortearam ali a nomeação, que poderia ser uma mudança de perfil do governo, em relação ao governo mais agressivo em suas pautas, mas não. Parece que a Glaze vai tocar a Secretaria de Relações Institucionais como a maior parte das pessoas que está encarregada da articulação política toca, sempre com muitas composições e entendendo a posição minoritária do governo em relação ao legislativo.